O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os discípulos de João Batista e os fariseus estavam jejuando. Então vieram dizer a Jesus: por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os teus discípulos não jejuam? Jesus respondeu: os convidados de um casamento poderiam por acaso fazer jejum enquanto o noivo está com eles? Enquanto o noivo está com eles, os convidados não podem jejuar. Mas vai chegar o tempo em que o noivo será tirado do meio deles. Aí então eles vão jejuar. Ninguém põe um remendo de pano novo numa roupa velha, porque o remendo novo repuxa o pano velho e o rasgão fica maior ainda. Ninguém põe vinho novo em odres velhos, porque o vinho novo arrebenta os odres velhos, e o vinho e os odres se perdem. Por isso, vinho novo em odres novos. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho perdoem os nossos pecados. Amém. Nós, padres barnabitas, que cuidamos desta paróquia, deste santuário, hoje, ou desde ontem, voltamos às nossas tarefas habituais. Aqui, passamos toda a semana em reunião, em retiro espiritual, que encerramos com a celebração, com a alegria da ordenação de dois confrades nossos, Júnior Cavalcante, que é um jovem de Capitão Poço, e o Rosinei, que é de Tomeaçu, foram ordenados sacerdotes para o serviço do povo de Deus. É motivo para nós nos alegrarmos e agradecermos a Deus, porque Deus continua abençoando a sua igreja, abençoando a nossa comunidade e ouvindo as preces do povo de Deus, que o próprio Jesus pediu que rezassem para que o Senhor da Messe enviasse operários. As vocações sacerdotais e religiosas são frutos da oração do povo de Deus e um dom de Deus que na sua bondade acolhe as preces dos seus filhos e filhas e lhes concede sacerdotes religiosos para que possam ser anunciadores e testemunhas do reino de Deus. E a palavra de Deus hoje, a primeira leitura da carta aos Hebreus, nos fala justamente sobre o sacerdócio. Esta carta aos Hebreus faz uma reflexão sobre o sacerdócio de Jesus. É uma teologia sobre o sacerdócio de Jesus. Começa dizendo que todo sumo sacerdote é tirado do meio dos homens e instituído em favor dos homens nas coisas que se referem a Deus, para oferecer dons e sacrifícios pelos pecados. Em primeiro lugar, precisamos entender que existe somente um sacerdote, sumo e eterno, único sacerdote, que é Jesus Cristo, que foi constituído pelo Pai. Os homens são chamados a colaborar com Cristo e participam do seu sacerdócio. E os sacerdotes não são homens extraordinários, mas são
homens, como diz a carta, como ouvimos, tirados do meio dos homens, do meio do povo, para exercer um ministério, um serviço, para oferecer sacrifícios a Deus, pelos homens, pelos seus irmãos e irmãs. Homens comuns, mas que têm uma função extraordinária, que lhes é conferida por Deus. E devem ter a consciência, nós devemos ter a consciência de que somos homens fracos, iguais como todos os demais homens, como todas as pessoas. Por isso, devemos ter aquela humildade, aquela confiança no Senhor, ter a consciência da nossa fraqueza para que nós também sejamos compreensivos, para que nós saibamos ter compaixão daqueles que se aproximam de nós, aqueles que estão no erro ou na ignorância. Portanto, olhando para a nossa própria condição humana, para a nossa fraqueza, para os nossos limites, sejamos também compreensivos com os nossos irmãos e irmãs, chamados do meio do povo para servir a Deus naquelas coisas que se referem a Deus em favor dos homens, em favor das pessoas. Portanto, o sacerdote é um instrumento de Deus a serviço dos seus irmãos e irmãs. O sacerdócio não é algo dado à pessoa em vista de si mesmo, não, sempre em vista dos irmãos. É um dom, uma graça para que melhor possa servir, para dedicar-se às coisas de Deus, para que através da sua ação, do seu ministério, Deus haja na vida dos homens e os homens encontrem a Deus. Eis então a nossa missão. E somos chamados para este serviço não pelos nossos méritos, mas por uma graça de Deus. Jesus, como diz o Evangelho, chamou quem Ele quis. Portanto, não é algo que nós devemos buscar ou nos oferecer, mas simplesmente acolher o chamado de Deus. Não é nenhum mérito, mas uma graça especial que Deus faz chamando as pessoas para o seu serviço. O sacerdote deve ter sempre como exemplo, claro, a pessoa de Jesus Cristo. Jesus Cristo, que é o sumo e eterno sacerdote, diz aqui na carta aos Hebreus, nos dias de sua vida terrestre, dirigiu preces e súplicas com forte clamor e lágrimas àquele que era capaz de salvá-lo da morte. O próprio Jesus assumiu a nossa condição humana e por isso sofreu também no seu corpo as dores, os sofrimentos que nós passamos. Mas ele confiou no Pai, entregou-se nas mãos do Pai, e por isso o Pai o atendeu. E Jesus pode e atende as nossas preces, porque Ele conhece o que é o sofrimento. Ele passou pela nossa realidade humana. Ele sofreu em si mesmo a dor, o peso da vida, das provações, das perseguições. Por isso, Ele é capaz de nos compreender. E por isso, Ele é o mediador entre Deus e os homens. Ele é capaz de nos compreender, de nos atender, de pedir ao Pai por todos nós.
Ele que foi constituído pelo Pai, sumo sacerdote na ordem de Melquisedeque. Portanto, podemos confiar as nossas preces a Jesus. Ele nos conhece, Ele sabe quais são os nossos sofrimentos e Ele pode, junto do Pai, interceder por nós. Agradeçamos ao Senhor Jesus por ser este mediador, aquele que se oferece ao Pai por todos nós, e agradeçamos pelas vocações, por aqueles que Deus envia para o seu serviço, para a santificação, para o crescimento do povo de Deus na fé, na esperança e no amor, para que vivam a própria vocação cristã através do ministério dos sacerdotes, recebendo a palavra de Deus e os sacramentos. O Evangelho de hoje fala que vão até Jesus e perguntam por que os discípulos de João e os discípulos dos fariseus jejuam e os discípulos de Jesus não jejuam. Era uma prática comum entre os judeus fazer jejum. E o jejum tinha como função uma penitência, buscar o perdão dos pecados. Mas os fariseus transformaram o jejum no modo de aparecer. Por isso faziam jejum não uma vez só, mas 2 vezes por semana. Jesus disse que eles jejuavam e desfiguravam o rosto para serem vistos pelos homens. E Jesus dá uma explicação para essas pessoas, fazendo uma pergunta: será que quando se está numa festa se jejua? Os discípulos de Jesus não têm necessidade de jejum naquele momento, porque eles estão vivendo um momento especial de alegria, porque estão junto com Jesus. Depois que ele será tirado deles, porque ele vai ser levado à morte, então eles poderão, na sua ausência, jejuar e fazer penitência. Aquele é o momento de viverem com alegria junto com Jesus, de gozarem da sua presença. Depois sim poderão fazer jejum. Jesus não desmerece o jejum. Sei que muitas pessoas fazem jejum, a própria igreja recomenda o jejum, é uma coisa boa, desde que tenha a função de nos levar a uma conversão. Não é para se exibir, nem é o jejum para emagrecer, para ficar mais bonito. É um jejum que tem uma função religiosa, para aprendermos a dominar os nossos instintos, os nossos desejos, as nossas paixões. O jejum deve nos levar a uma conversão interior. O jejum deve nos levar a buscar a Deus. E se esta é a função do jejum, é porque os discípulos de Jesus não têm necessidade, porque eles estão com Jesus. É mais importante do que qualquer outra prática. Nós devemos fazer tudo para buscarmos a Deus. Então, se nós praticamos o jejum, é uma coisa boa, importante, desde que nos converta, desde que nos encaminhe para Deus, para amá-lo sempre mais e para nos dispormos a servir melhor os irmãos. Lembrando que, acima de tudo, aquilo que Jesus quer que os seus discípulos façam é praticar a justiça, praticar o amor. Isso é mais importante do que qualquer outra prática religiosa, e não ficarmos apegados às tradições e costumes, se isso não contribui para a prática
do amor fraterno, do amor a Deus e ao próximo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.